Bom dia a todos. É bom estar de novo nessa igreja. Depois de 4 anos, 2013, acho que foi julho, eu estive aqui fazendo uma semana de oração com a comunidade jovem. Depois, no ano de 2014, nós estivemos juntos no acampamento de carnaval, retiro espiritual, né? Estou vendo alguns aqui que estão se lembrando disso, e foi muito especial para o meu ministério aquela semana em que a gente falou sobre a lógica do reino. Foi muito especial mesmo, eu levo no meu coração essa semana de oração. Que bom estar hoje com vocês aqui, que bom estar com o pessoal da internet que está nos acompanhando. Vocês são bem-vindos, que apesar da distância física, vocês possam sentir parte dessa comunidade e também serem abençoados pela mensagem dessa manhã. Enquanto o pastor Vinícius apresentava aqui os temas da tarde e fazia uma propaganda tendenciosa para dele em relação aos outros, estou brincando, ele disse que eu sei o que os jovens pensam, querem e precisam. E eu fiquei pensando assim, eu vou refazer o título dessa palestra agora, né? Porque ela soa demais pretensiosa. Depois eu fiquei pensando assim. Mas nós vamos discutir à tarde a partir de pesquisas que têm sido feitas com o universo jovem, nos Estados Unidos, América do Sul e também Brasil. A partir disso a gente vai conversar um pouco. Então por isso que um pouco dessa pretensão, né, do título da palestra. Muito bem. Sem mais delongas, eu creio que temos que ir para a mensagem dessa manhã. Me disseram que eu tenho 35 minutos, pastor Vinícius. Isso é um desafio para você? Para mim também. Mas nós vamos tentar compartilhar a palavra de Deus nesse período, nessa manhã, de um tema que para mim é muito especial, talvez tanto quanto aquele que nós compartilhamos em 2013. Há 4 meses, o jornal Folha de São Paulo vem publicando uma série de reportagens, de fotos e reportagens especiais, intitulada Mundo de Muros. O título é curioso porque, apesar de vivermos já algumas décadas um processo de globalização e ouvirmos como quase que um mantra na mídia a pregação sobre a tolerância, somos ainda um mundo muito desigual e separado por muros de verdade. Os jornalistas da Folha viajaram por 4 continentes e mostraram como muros de verdade escondem o medo, a pobreza, o terrorismo, a aversão aos refugiados e as mudanças climáticas. Com a promessa de derrubar fronteiras, a globalização trouxe insegurança e, na verdade, reforçou muros. Muros que separam o México dos Estados Unidos, e acho que esse muro vai ser estendido, Hungria da Sérvia, Cisjordânia de Israel, e que separam peruanos e brasileiros dentro de seus próprios países. Uma das matérias que foi feita foi sobre uma favela que existe às margens de uma das rodovias que desce para a Baixada Santista. Não me lembro se é Imigrantes ou se é Anchieta, em que um muro foi construído pela concessionária exatamente para esconder a favela que está à margem daquela rodovia. Portanto, a pauta da Folha é exatamente mostrar como que muros de verdade realmente estão separando as pessoas hoje. Mas e o que dizer dos muros, daqueles que não são erguidos com alvenaria, com concreto, com cimento? O que falar de outros muros? Muros que nós levantamos em nosso coração, em nossa mente, muros que delimitamos, quem sabe, geograficamente, na nossa linguagem, e separamos ou categorizamos ou rotulamos pessoas separando umas das outras. O que a Bíblia tem a dizer para um mundo que prega tanta tolerância, que prega tanto a unidade, mas que se vê hoje num dos seus momentos de maior divisão, divisão entre direita e esquerda, divisão entre norte e sul, divisão entre jovens e mais experientes, entre conservadores e liberais ou progressistas? O que será que a palavra de Deus tem a nos dizer, e o que, na verdade, o que a igreja de Deus pode responder e ser resposta para um mundo que está cada vez erguendo mais muros? Curiosamente, eu escolhi como título Os Escolhidos, que aliás é um título de um dos livros da Casa Publicadora, uma releitura, né, uma adaptação, uma nova linguagem do livro de Ellen White, da série Grande Conflito. E eu escolhi esse título porque a ideia de escolhido parece exatamente reforçar a construção de muros. Alguém entender-se como escolhido, como Messias, como aquele que é o solucionador dos problemas, parece que faz uma distinção maior ainda entre as pessoas. E aqui vem o ponto que isso tem que ver conosco como adventistas. Eu já estou na igreja, abracei a fé adventista faz mais ou menos 23 anos.
Então eu escuto desde pequeno, realmente, de que nós somos o povo remanescente. Somos o povo da profecia. É verdade que eu tenho escutado menos isso nos últimos anos. Mas parece que essa percepção ainda continua. E hoje, ao pensar nesse mundo tão plural, com tantas vozes, e procurando derrubar muros para construir pontes, será que a ideia de sentir-se escolhido e de dizer que é escolhido aumenta os muros? Ou será que constrói pontes? Bom, isso aqui acho que renderia uma outra semana de oração, que a gente poderia voltar aqui para discutir. Mas eu quero instigar você. Eu quero provocar você nessa manhã ao pensar em algumas coisas. Desde o seu começo, a Igreja Adventista entende-se como uma igreja especial. E é por isso que ela foi estabelecida. Apesar dela ser inicialmente composta por pessoas de vários segmentos religiosos, protestantes dos Estados Unidos, da primeira e segunda metade do século XIX, ela se constituiu como um grupo muito sólido em torno de algumas verdades que foram enfatizadas no primeiro momento para distingui-la em relação aos outros. Isso faz todo sentido. Uma igreja, quando ela surge, ela precisa dizer o porquê que ela está existindo, porquê que ela não é mais uma em relação às outras. E isso foi ressaltado. Em algum momento da igreja, isso foi tão ressaltado que um espírito exclusivista, legalista, separador, foi tão forte que a igreja teve que passar por uma espécie de um rebatismo, como propõe George Knight. O ponto é que a ideia do remanescente ela permanece na compreensão adventista. E o que eu queria fazer hoje, refletir com vocês, é o que ela tem a comunicar para o mundo de hoje. Um mundo que prega tantas igualdades ou semelhanças, o que o diferente tem a dizer? Primeiro, na primeira parte do sermão, dessa mensagem, 30 minutos que nós temos, eu queria que você entendesse um pouquinho o conceito bíblico de remanescente. E na segunda metade, nos outros 15 minutos, eu queria que a gente fosse a 3 textos bíblicos que mostram essa expressão do remanescente ao longo da história e como que a gente aplica isso para nós. Primeiro que quando a gente olha a ideia da palavra remanescente ou escolhido, a ideia de eleito, de povo de Deus, povo especial na Bíblia, esse conceito, ele vem de um conceito mais amplo e geral, que era a ideia de sobrevivente. Isso para mim foi uma descoberta. Aliás, um outro livro que vale a pena, se você tiver interesse nessa temática, é o livro Teologia do Remanescente, da Casa Publicadora. Uma coletânea de artigos muito interessantes. Você pode ver lá o que mais te interessa dessa perspectiva desse tema. Mas um dos textos lá desse livro diz o seguinte: o que é a ideia do remanescente na Bíblia? Uma ideia geral, que não é uma ideia religiosa, é a ideia de um povo, de um segmento, de um grupo que sobrevive. Sobrevive a uma catástrofe, sobrevive a uma perseguição, sobrevive a algum contexto em que eliminou boa parte das pessoas e eles sobraram. Por isso que na Bíblia a ideia de remanescente vai aparecer em alguns textos, por exemplo, como a ideia do resto, como a ideia do restante, como a ideia daqueles que ficaram. A gente vai ter isso muito claro num texto muito importante para nós como adventistas, que é Apocalipse 12:17. O restante da descendência. A ideia está ali do remanescente, os que ficaram, os que sobreviveram. No entanto, no contexto religioso, quando os autores bíblicos se apropriam desse conceito, dessa ideia de remanescente, eles vão acrescentar alguns aspectos a essa ideia. Além de sobrevivente, que é uma ideia que está presente na Bíblia, de remanescente, outra ideia que está também presente é a ideia de escolhido, e escolhido pela graça de Deus. Isso é muito interessante porque quando Paulo vai discutir, por exemplo, a escolha do povo de Israel como um povo de Deus, ele não aponta nenhuma superioridade, nenhum privilégio do povo de Israel. Ele diz simplesmente que o povo de Israel foi escolhido pela graça de Deus. A soberania de Deus, Deus e sua soberania quis escolher o povo de Israel e fazer dele um povo especial. Então não foi o fato de Deus ter escolhido Israel porque ele era especial, mas o fato da escolha de Deus tornou Israel especial. Essa lógica que é mudada e que a gente vê na Bíblia. E aí você vai aplicando para nós aí. O terceiro ponto que a gente vê, eu estou resumindo aqui para a gente ter uma noção geral do conceito, é a ideia de que remanescente também é herdeiro das promessas de Deus. Aliás, estamos terminando esse sábado o estudo do livro de Gálatas. Um dos trechos talvez mais bonitos do livro de Gálatas é quando Paulo faz a ideia, ele relembra a ideia de que nós somos herdeiros da promessa. Somos herdeiros espirituais de Abraão. E aí ele diz algo lindo, que se aplica a mim e a você. Que talvez não tenha sangue judaico, sangue de Abraão. Ele diz assim: apesar de não sermos descendentes sanguíneos de Abraão,
nós, se manifestarmos a mesma fé que Abraão manifestou, também somos herdeiros de suas promessas. A ideia bíblica de remanescente é a ideia de um povo que, por ter sido escolhido lá atrás, os seus descendentes, ou aqueles que abraçam a mensagem que esse povo abraçou, também podem se considerar herdeiros da promessa. O quarto aspecto que é interessante a gente ver na Bíblia sobre a questão do remanescente é que eles são guardadores do verdadeiro conhecimento sobre Deus. O remanescente recebe uma revelação especial de Deus. Deus se revela ao remanescente de uma maneira mais ampla, mais completa, exatamente para trazer respostas para as necessidades que toda a humanidade tem naquele momento em que o remanescente está vivendo e está sendo chamado para servir a Deus. Portanto, o remanescente ele é guardador de um conhecimento especial sobre Deus, de um conhecimento mais amplo, mais profundo, restaurador a respeito de Deus. E é interessante a gente ver isso, porque quando a gente vai para os escritos de Ellen White, por exemplo, e mesmo a gente olha para as escrituras, a gente pode ver que ao longo da história, em vários momentos, Satanás quis destruir o remanescente de Deus, porque ao destruir o remanescente de Deus, era um jeito dele destruir a verdade de Deus. Era um jeito dele destruir os guardiões da verdade de Deus. Se a gente pegar, por exemplo, o contexto de Esther, na Pérsia, e a gente tem ali todo um complô feito contra o povo judeu para que ele fosse exterminado. Então Esther, com coragem, com ousadia, mas também com dependência de Deus, ela se coloca diante do rei e intercede para que seu povo não seja morto. O interesse, a vontade de Satanás ali era acabar com o povo judeu. E ao acabar com o povo judeu, acabaria com o conhecimento da verdade. Porque uma ideia que está presente no remanescente, como sobrevivente, é a ideia que o remanescente ele é a semente do amanhã. Ou seja, o que garante o futuro é a presença do remanescente. Então, vejam, todos esses conceitos eu estou jogando para vocês, para a gente ter uma visão mais ampla a respeito do que significa ser povo escolhido de Deus. Todos esses elementos parecem fazer parte da composição bíblica do que é esse conceito. Por fim, o quinto aspecto que eu gostaria de destacar dessa primeira parte é que o remanescente na Bíblia, ele é uma comunidade visível e ele também é formado por indivíduos que são invisíveis. Ao longo da Bíblia, e isso também acontece em nosso tempo, a gente vê que o remanescente ele é organizado em torno de um povo que é identificável pelas suas crenças, no passado pelo seu governo, porque era o reino de Israel, por uma geografia, mas também ele é formado por indivíduos que são invisíveis, ou seja, que são fiéis a Deus, mas que ainda não tiveram talvez a compreensão de que o remanescente visível teve e não se uniram a ele, por isso não se tornaram ainda visíveis, o povo visível de Deus. Querem um exemplo disso? Vou apenas citar também, mas o contexto de Elias e a apostasia de Israel. Elias estava muito decepcionado e ele se sentia sozinho naquele contexto de lutar contra a apostasia, dos tempos de Acabe e de Jezabel. E ele pensa assim, eu estou sozinho, e ele ora para Deus, quem sabe depressivo, desanimado, e Deus fala assim, calma Elias, você não está vendo, mas existem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Portanto, essa dimensão visível e invisível do povo de Deus é interessante a gente perceber. Isso aconteceu nos tempos bíblicos e evidentemente também acontece hoje. Portanto, recapitulando, nós teríamos aqui pelo menos 5 características. O remanescente, ele é o sobrevivente. Ele é a semente do amanhã. É através do remanescente, por excelência do remanescente, que Deus quer cumprir os seus propósitos na terra. Segundo ponto, que o remanescente é escolhido pela graça de Deus. Não há nada que torne um remanescente superior, melhor, mais adequado para cumprir os planos de Deus. É exatamente a eleição de Deus que faz esse remanescente diferente. Terceiro ponto é que o remanescente é herdeiro da promessa. Quarto ponto, ele é guardador do verdadeiro conhecimento sobre Deus. Hoje estou trocando as palavras. Quinto ponto é que ele é formado de uma comunidade visível e também de indivíduos invisíveis. Vamos à Bíblia? Que eu acho que ela vai dizer mais. Abra comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Todos aqueles que se dispõem a estudar o tema da missão, a missão de Deus nas Escrituras, certamente tem que passar por esse texto. De Gênesis 12, 1 a 3. É um texto assim fantástico. Eu
por ter crescido boa parte da minha vida, ter passado na igreja, muitas vezes escutei sobre esse texto, mas não da perspectiva missiológica, do envio, e também da perspectiva do remanescente da eleição. Vamos ler juntos, 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Alguns elementos muito interessantes. Quando a gente lê um texto bíblico que é conhecido, a gente corre o risco de não prestar atenção na riqueza dos detalhes que ele tem. Um dos aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a eleição de Abraão. Tem que ver com o remanescente. Deus escolhe Abraão, e Abraão e sua descendência se tornam especiais porque Deus os escolheu. Segundo ponto que eu gostaria de destacar: o envolvimento na missão de Deus sempre é um envolvimento que nos tira da nossa zona de conforto. Estar envolvido na missão de Deus é sempre um movimento de sair da estagnação para ir para a ação. Talvez Deus não peça de nós, e é interessante porque nós estamos aqui numa escola de missionários, né? Os internatos adventistas foram concebidos, entendidos, os campi universitários foram entendidos como uma escola de missionários. Você pode falar, mas nós estamos formando administradores, pedagogos, nos outros campi do NASP estamos formando outras especialidades, outras profissões. Ok, mas se a nossa dimensão sobre a formação de profissionais não é de profissionais missionários, não faz sentido o que nós estamos procurando aqui. A Bíblia diz que quando nós nos engajamos e nos envolvemos na missão de Deus, sempre será um movimento de sairmos da nossa zona de conforto para irmos para algo que é imprevisível. Um ambiente e uma circunstância em que a gente reconheça que realmente só Deus está no controle, em que nós não estamos. Isso pode acontecer quando a gente se desloca para ser um missionário transcultural, além mar, mas Deus nos chama, sobretudo, a sermos missionários sem mudar o nosso CEP. E na nossa esfera de influência, aonde nós estamos, Deus também nos chama do conforto para a instabilidade. É na instabilidade, muitas vezes na crise, que Deus se mostra poderoso, se mostra o Senhor dos senhores, o Rei dos reis na nossa vida. E é quando a gente aprende a confiar nele. Abraão teve que sair da sua zona de conforto para entrar na missão de Deus. Mas a missão de Deus dizia o seguinte: Abraão, eu estou te escolhendo não para você se sentir melhor, não para você pegar os tesouros da revelação que eu vou confiar a você, não só para que você viva mais, porque eu vou te dar alguns princípios de saúde que são importantes, não para que a sua família seja mais feliz, porque eu estabeleci alguns parâmetros, não para que a sua nação seja mais organizada, tenha menos doenças e tenha um modelo de governo que seja superior ao das nações ao redor. Eu estou chamando você porque eu quero que você seja bênção para todas as famílias da terra. Aqui tem um elemento fundamental para a gente entender a questão do remanescente na Bíblia, para mim, e que isso para mim é uma descoberta em anos de adventismo. Deus levanta um remanescente, não baseado no que esse remanescente pode oferecer ou no que ele tem, baseado naquilo que Deus pode fazer a partir dele. E o segundo ponto é: Deus abençoa esse remanescente para que todas as famílias da terra possam ser abençoadas por meio dele. Em outras palavras, a eleição de Deus, a escolha que Deus faz, ser escolhido, está diretamente relacionado a serviço e a missão. Deus nos escolheu e escolheu o seu povo ao longo do tempo para ser bênção e abençoar todas as famílias da terra. Aqui muda a chave da coisa. E eu acho que é isso que nós tínhamos que entender como povo de Deus e vivenciar hoje, porque aqui está a chave. No mundo que prega tolerância, no mundo que desconfia dos discursos prontos, das explicações últimas sobre tudo, Deus continua mantendo um remanescente cuja principal característica deve ser o serviço. E esse serviço abnegado, que só pode ser motivado por Deus, pode quebrar as barreiras, os muros que existem hoje ao construir pontes. Deus disse que por meio de Abraão, ele queria fazer benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, parece que a lógica de Deus é mais ou menos assim:
Deus escolhe alguns poucos, e isso parece ser predileção, isso parece ser capricho num primeiro momento, isso parece ser conceder privilégios a um e não a outros. Então, no mundo que se olha tanto agora para o menos favorecido, para aquele que historicamente foi marginalizado, quando a gente olha para o conceito de eleição, parece que Deus está escolhendo alguns e não escolhendo outros. Mas preste atenção no ideal de Deus. Deus escolhe poucos ou alguns para abençoar todos. Essa é a lógica do remanescente. Não somos escolhidos para sermos melhores. Não somos escolhidos para ser diferente, que é uma ênfase muito grande na igreja. A gente tem que ser diferente. Deus não nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para servir. Ser diferente é consequência. Ser diferente é andar com Ele. Mas eu vejo muitos cristãos preocupados assim, tem que ser diferente, tem que ser diferente, tem que ser diferente, tem que ser diferente. Ele fica tentando se convencer. Seja. O testemunho ele não pode ser uma máscara, ele não pode ser um papel que eu desempenho na universidade, onde eu estou. Ele tem que ser algo de dentro para fora. Serviço é o grande chamado de Deus para o remanescente. Ele usa essa revelação especial que recebeu de Deus. E então ele faz com que isso seja bênção para todas as famílias da terra. Faz sentido isso, queridos? Conseguem enxergar isso no texto bíblico? Infelizmente, o povo que Deus chamou para isso, não viveu isso. Se formos para Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Versos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Outro texto muito conhecido. A grande comissão, chamada por alguns como a carta magna da igreja, do reino de Deus. Olha o que diz aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que selecionei esse texto para dar um outro insight nessa caminhada de compreensão do remanescente? Porque o evangelho de Mateus talvez é o evangelho mais judaico de todos, dos 4 que nós temos. Ele já começa, se você olhar no capítulo 1, ele começa com a genealogia. Ele vai conectando Jesus a Davi, vai conectando Jesus a Abraão. Ele enfatiza as promessas do Antigo Testamento. E quando termina o evangelho de Mateus, é interessante que é como se o chamado de Abraão, que foi feito para ele lá atrás, fosse repetido agora para os descendentes de Abraão. Interessante que Jesus escolheu 12 apóstolos, 12 discípulos. Isso parece não ter sido casual, parece ter sido intencional. Jesus parece estar falando de uma nova fundação de Israel. 12 tribos, 12 discípulos. A tônica da pregação de Jesus e de João Batista é uma tônica de peneiramento, é uma tônica de juízo. Ele fala: quem comigo não ajunta, espalha. Então parece que o ministério de Jesus, apesar de ser voltado para Israel e de João Batista também, é como se ele dissesse assim: olha, se vocês me aceitarem, o plano macro vai se cumprir, mas se vocês me rejeitarem, nós vamos ter que fazer uma adaptação nele. E quando chega aqui no contexto da ressurreição, e agora Jesus está comissionando os discípulos, parece que ele resgata essa primeira mensagem para Abraão. Se lá em Gênesis Deus disse: Abraão, sê tu uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, agora esse mesmo escopo global e inclusivo da missão de Deus, ele agora se manifesta dizendo que nós deveríamos ir a todas as nações, verso 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as famílias da terra, em Mateus, todas as nações. Estão entendendo o escopo global? Deus querendo alcançar todos, alguns poucos escolhidos, 12 selecionados, mas esses são usados para abençoar o mundo todo. Para terminar, nós podemos ir para Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Apocalipse 14, 6 e 7.
Outro texto conhecidíssimo no nosso contexto, adventista. Como se fosse nossa carta magna, né? Nossa definição de missão. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, verso 6, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. A única vez no livro de Apocalipse que a palavra evangelho aparece é essa daqui, capítulo 14, no verso 6. E agora eu consigo ver, eu não sei se é muito forçado na sua visão, mas eu consigo ver uma conexão entre os dois textos anteriores que nós passamos. Novamente a gente tem um chamado, uma grande comissão, novamente a gente tem um envio, novamente a gente tem uma mensagem a ser proclamada, um estilo de vida a ser vivido, e novamente aqui no livro de Apocalipse nós temos uma abrangência, um escopo global e inclusivo da mensagem de Deus. Aqui a gente vê a expressão que é muito comum no Apocalipse, ela vai aparecer várias vezes, que é uma expressão que se repete em 4 termos: a cada nação, tribo, língua e povo. Essa expressão povo, lá no original grego, é interessante, parece ser um detalhe, mas é algo interessante sobre a compreensão do povo de Deus ao longo da história. A palavra povo que aparece aqui no original grego é a mesma palavra que é usada na tradução do Antigo Testamento, a chamada Septuaginta, do texto de Gênesis 12, de 1 a 3. Quando diz serão abençoadas todas as famílias da terra, o termo que aparece ali, famílias, é o mesmo termo que é usado aqui em povo, ou povos, que aparece aqui. Ou seja, Deus olha para a humanidade, como Ele olhava lá em Abraão, como Ele olhou para os discípulos e viu o tamanho da missão, do desafio que eles tinham pela frente. E é como Deus também levantou um povo, há mais ou menos 150 anos, com uma origem profética, uma mensagem profética. Deus levanta os vários ciclos de remanescente ao longo da história, para que eles possam entender que eles são chamados para uma relação especial com Deus, para terem uma revelação especial sobre Ele, para serem abençoados por causa disso, e para servirem todas as famílias da terra. Milagrosamente, eu acho que eu vou conseguir cumprir o tempo. Eu terminaria com as seguintes palavras. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 11, ela tem um texto que eu acho uma pérola, sobre a compreensão dessa transição entre Israel e igreja. E diz assim: mas o povo de Israel, olha que interessante que ela está falando para o contexto do remanescente, do povo escolhido. Mas o povo de Israel perdeu de vista seus altos privilégios como representantes de Deus. Esqueceram-se de Deus e deixaram de cumprir sua santa missão. As bênçãos por eles recebidas não produziram bênçãos para o mundo. Apropriaram-se de todas as suas vantagens para a glorificação própria. Excluíram-se do mundo para escapar à tentação. Olha que interessante. As restrições por Deus impostas na sua associação com os idólatras como meio de prevenir-lhes o conformismo com as práticas pagãs. Eles as usaram para levantar um muro de separação entre si e as demais nações. Roubaram a Deus no serviço que Ele requerera deles e roubaram ao próximo na guia religiosa e santo exemplo. Queridos, essa é uma escola de missionários. Essa é uma escola estabelecida para colocar o ímpeto da missão no coração de jovens. Nós precisamos ter uma visão bíblica e equilibrada sobre o que significa ser o povo de Deus hoje. E isso passa, meus queridos, inevitavelmente, pela compreensão de que fomos chamados para servir. Eu termino com a seguinte ideia. Se o Evangelho e aquela revelação que Deus traz para cada tempo, para cada momento, é a resposta que Ele tem para todas as ansiedades humanas, para todos os problemas sociais que acontecem em determinado tempo e lugar,
Será que nós não deveríamos entender a missão e a mensagem que Deus nos entregou como uma grande resposta que Deus tem para o mundo de hoje? A pergunta é: o quanto o mundo de hoje está entendendo a mensagem que nós dizemos ter? E como o mundo de hoje entenderá se isso não for traduzido em serviço? Se entendemos o Adventismo como uma visão de mundo que abarca toda a realidade e que se manifesta como um estilo de vida em tensão com a cultura na qual nós estamos, em determinado tempo e lugar, talvez devemos entender o Adventismo como a maior causa a ser abraçada e sua missão como o maior ativismo a gerar engajamento em nossos dias. Se você entrar no Facebook, você pode ver o quão dividido o mundo está, mas o quão dividido o cristianismo está e o quão dividido a igreja também parece estar. Parece que hoje é necessário nós colocarmos adjetivos na frente da nossa identificação como adventistas. Somos adventistas tal, adventista N, X, Y. Alguns se identificam como adventistas de direita, de esquerda, outros feministas, outros inclusivos, outros progressistas, e das mais variados matizes. Eu pergunto, se nós precisamos acrescentar algo à nossa definição de adventista, será que nós estamos entendendo realmente o que significa ser adventista e qual a mensagem e a missão para esse tempo? Porque se a missão que Deus nos confiou e a mensagem que Ele nos destinou não responde a todas as perguntas, o que precisamos acrescentar a essa mensagem que já não está contida nela, se for a vontade de Deus para esse tempo e para esse lugar? Espero ter instigado você a pesquisar mais, a pensar mais e a se colocar nas mãos de Deus. O quarteto vai cantar uma linda mensagem que fala sobre o compromisso que nós podemos renovar dessa manhã, de sermos construtores de pontes, não meras pontes, as pontes do Evangelho, conectando corações com os nossos corações e conectando esses corações com os corações de Deus. De assumir compromisso, dedicar-se inteiramente ao serviço. O mundo perece por falta de fé, já se perdeu a esperança. É tempo de assumir nossa posição, brilhar em meio às trevas, ser luz na escuridão, unir as nossas forças no poder do seu Espírito, testemunhar do amor, da paz de Cristo. Vamos trabalhar integrados na missão de levar Jesus a cada coração e assim vivendo em comunhão como servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação. Tempo de atender à urgência, anunciar o Evangelho a qualquer preço.
São muitos que sofrem e perdem a razão, buscam alívio e perdão. É tempo de assumir nossa posição, orar ao Pai eterno, render-lhe adoração, unir as nossas forças no poder do seu Espírito, testemunhar do amor, da paz de Cristo. Vamos trabalhar integrados na missão de levar Jesus a cada coração, e assim vivendo em comunhão como servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, integrados na missão de levar Jesus a cada coração, e assim vivendo em comunhão como servos e discípulos, proclamemos seu amor e salvação. Proclamemos, proclamemos seu amor e salvação. Vamos ficar em pé. Oração final. Senhor Deus, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra nessa manhã. Te louvamos também, ó Deus, porque a tua mensagem foi pregada através de inúmeros recursos, inclusive a música que acabamos de ouvir. Nós mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor como teu povo escolhido. Não que isso represente superioridade, como vimos em tua palavra. Isso representa sobretudo a tua graça, que nos escolheu, a despeito de nossos pecados e nossa condição. E isso também representa a tua bondade sendo manifestada em nossa vida a cada dia, transformando a nossa trajetória. Portanto, ó Deus, aquilo que o Senhor nos privilegiou de conhecer, ó Senhor, ajuda-nos a entender que isso não é só para nós. Isso é para abalar e revolucionar o mundo. Ajuda-nos a entender que isso começa pelo nosso vizinho, isso começa pela pessoa que está do outro lado, por aquele a quem nós não entendemos, aquele a quem nós não, quem sabe, não enxergamos, e aquele também com quem nós não concordamos. E talvez o único jeito de traçarmos pontes é por meio do serviço. Isso é possível se formos movidos pela tua compaixão. Portanto, ó Deus, planta em nós os ideais do teu reino e as mudanças que precisam ocorrer de dentro para fora, para que nós possamos cumprir com a tarefa que o Senhor nos confiou, sendo bênção e abençoando. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Permaneça em pé. Que o Senhor nos abençoe e que também nos dê a paz. Que o Senhor nos acompanhe agora e sempre. Como de costume, a nossa saída é realizada pelas portas laterais. Um feliz sábado a todos.